Quando um homem registrou algo emergindo de um pântano, ele expôs um mundo repleto de segredos perturbadores, criaturas sinistras, aparições inexplicáveis e descobertas de arrepiar. Essa não é uma simples gravação. É puro terror. O que poderia ser isso? O que está acontecendo? Uma antiga tribo não reconhecida oficialmente, os Manti, era considerada extinta há décadas. No entanto, um grupo de exploradores resolveu testar a veracidade das lendas e se aventurou floresta adentro. No meio da mata, encontraram uma pequena cabana. Ao entrar, se depararam com duas figuras diminutas, sentadas tranquilamente, mas visivelmente desconfortáveis com a presença dos visitantes. Antes que pudessem se aproximar, os seres desapareceram. Um mergulhou na água, enquanto o outro se escondeu nas sombras da floresta. Teriam eles encontrado os últimos sobreviventes da misteriosa tribo Manti? Um youtuber indonésio afirmou ter avistado uma criatura estranha em um pântano próximo. Ao ouvir ruídos incomuns, ele e seus amigos testemunharam algo aterrorizante, uma figura humanoide branca, emergindo da água. A visão foi assustadora, embora o encontro tenha sido breve. Assim que percebeu os observadores, a criatura recuou para o pântano e os amigos, apavorados, fugiram do local. No fim das contas, parecia que o monstro estava tão assustado quanto eles. A única palavra que descreve essa experiência é aterrorizante. Um garoto estava sentado sozinho no jardim de sua casa, sem perceber que algo o observava. Pouco depois da meia-noite, uma figura envolta em um manto branco surgiu do solo. Com aparência feminina, ela agarrou a perna do menino e tentou puxá-lo para baixo. O garoto lutou desesperadamente para se libertar, mas o vídeo se encerra antes que o desfecho seja revelado. Será que ele conseguiu escapar? Em uma pequena cidade da Indonésia, moradores frequentemente relatavam encontros com uma criatura misteriosa perto de um lago. Para testar a veracidade das histórias, um homem decidiu deixar um frango inteiro como isca. O plano funcionou. Um ser enorme, coberto de pelos, emergiu da água. Após analisar o ambiente por alguns instantes, pegou o frango e rapidamente retornou ao lago. O homem mal podia acreditar. Os rumores eram verdadeiros e a criatura parecia saída de um pesadelo. Um grupo de aventureiros decidiu explorar um pântano, mas a experiência foi tudo menos tranquila. Assim que entraram na água, perceberam algo estranho. A superfície começou a se agitar, como se algo grande e perigoso estivesse logo abaixo deles. O ambiente transmitia a sensação de que um predador espreitava sua presa. Ainda assim, os exploradores mantiveram a calma, talvez até demais. Felizmente, o que quer que estivesse ali permaneceu oculto, e eles conseguiram sair ilesos. No entanto, testar a sorte em um pântano nunca é uma boa ideia. Explorar os arredores de um rio que deságua em um pântano no meio da noite nunca é sensato. E essa história prova isso. Dois aventureiros caminhavam perto da água quando perceberam algo estranho logo abaixo da superfície. Conseguiram distinguir uma cauda e uma cabeça de tamanho considerável. Movidos pela curiosidade, cutucaram a criatura com um pedaço de madeira. Péssima decisão. Em um piscar de olhos, o ser saltou da água, forçando-os a correr desesperadamente. Com o coração acelerado, se refugiaram em uma ponte próxima e observaram a criatura desaparecer novamente nas profundezas. O alívio foi imenso. Ter apenas duas patas traseiras não parece ser um problema para essa criatura reptiliana. A distância pode ser confundida com um lagarto gigante, mas um olhar mais atento revela algo bem diferente. Alguns especulam que o animal tenha perdido suas patas dianteiras em um confronto com um crocodilo. Afinal, essas feras são conhecidas por morder partes dos próprios semelhantes durante frenesis alimentares. Seja como for, esse réptil se adaptou bem e continua a se mover de maneira impressionante. Durante uma caminhada noturna perto de um pântano, dois homens ouviram sons estranhos e decidiram investigar. Ao atravessarem uma ponte, ficaram paralisados ao avistar uma sereia sentada calmamente à beira da água. Desconfiado de que fosse uma brincadeira, um deles se aproximou para tocá-la. Assim que sua mão encostou na criatura, a câmera começou a falhar e num instante a sereia escorregou de suas mãos, mergulhando e desaparecendo na água. O encontro surreal deixou os dois convencidos
convencidos de que sereias são reais, teria sido apenas uma ilusão de ótica ou algo verdadeiramente sobrenatural. Explorando uma trilha isolada perto da colina Radar Hill, um vlogger decidiu investigar uma casa abandonada no meio da floresta. No entanto, o que encontrou foi ainda mais surpreendente: os destroços de um avião da Segunda Guerra Mundial, espalhados pelo chão e corroídos pelo tempo. A descoberta inesperada trouxe à tona memórias de um passado esquecido, e o explorador passou algum tempo observando os restos da aeronave antes de continuar sua jornada. São achados como esse que tornam a exploração da natureza tão fascinante. Os pântanos sempre foram palco de mistérios, e esse caso não foi diferente. Um grupo de amigos saiu para pescar em um pântano durante a noite, uma escolha questionável. Após algumas capturas comuns, pescaram algo que os deixou perplexos, uma criatura estranha, sem rosto e de aparência incomum. Sem saber o que fazer, decidiram devolvê-la à água. O episódio os deixou intrigados e assustados. Seria um animal desconhecido ou algo muito mais enigmático? Acabamos de encontrar indícios que podem mudar tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. Em uma pequena cidade da Flórida, moradores estavam inquietos com os rumores sobre uma criatura gigantesca, semelhante a um macaco, conhecida como Skunk Ape. Determinados a descobrir a verdade, um grupo de amigos resolveu explorar a floresta. Depois de horas de busca, encontraram pegadas enormes e bem definidas na lama, sugerindo que a criatura havia passado por ali recentemente. Sentindo que estavam perto demais do desconhecido, decidiram sair rapidamente. Após esse episódio, ninguém mais ousou se aproximar da região e os avistamentos misteriosamente cessaram. Mas o que realmente estava escondido naquela floresta? Durante uma expedição pela mata, um grupo de amigos vivenciou um verdadeiro pesadelo. Enquanto se preparavam para voltar, avistaram ao longe o que parecia ser uma fogueira acesa. Movidos pela curiosidade, se aproximaram, mas a cena que encontraram foi muito mais perturbadora do que imaginavam. Um tronco estranho, de onde criaturas semelhantes a vermes rastejavam, e ao redor, recipientes contendo um líquido vermelho desconhecido. O ambiente dava sinais claros de que algo macabro havia ocorrido ali. Sem esperar para descobrir o que realmente estava acontecendo, os amigos fugiram apavorados. O mistério daquela noite jamais foi resolvido. Nas profundezas das selvas filipinas, um grupo de aventureiros saiu em busca de uma lendária cobra gigante. No entanto, o que encontraram foi algo muito mais enigmático. Enquanto exploravam um pântano, avistaram uma estranha bolha boiando na superfície da água. Pensando se tratar de um peixe enorme, tentaram capturá-la, mas no momento em que tocaram, ela desapareceu como se nunca estivesse ali. Quando conseguiram localizá-la novamente, tentaram segurá-la mais uma vez, mas a bolha escorregou de suas mãos como se tivesse vida própria. Para o choque de todos, perceberam que estavam lidando com o espírito Banu, uma entidade feminina de longos cabelos, presente no folclore filipino. O grupo, aterrorizado, desistiu da captura e fugiu do local. A lenda do espírito do pântano continua viva, esperando seu próximo visitante desavisado. A natureza é repleta de segredos inexplicáveis. Enquanto explorava uma área isolada, um homem avistou algo se movendo na lama. Curioso, se aproximou e ficou chocado ao ver uma criatura viscosa e escura, com uma aparência semelhante à de um enorme caracol. Seu corpo lodoso e distorcido fazia parecer que havia surgido do próprio pântano. O homem observou a cena estranha por alguns instantes, mas decidiu que era melhor não interferir e se afastou rapidamente. Algumas descobertas simplesmente não devem ser perturbadas. Em uma vila remota na Indonésia, moradores sempre comentaram sobre avistamentos estranhos em um pântano próximo. Uma noite, dois fazendeiros voltavam para casa quando notaram algo rastejando na lama. A criatura possuía uma estrutura corporal totalmente incomum. Suas articulações pareciam dobrar no sentido contrário e seus movimentos desafiavam qualquer explicação lógica. Enquanto observavam a cena, a entidade começou a se arrastar na direção deles. A filmagem do encontro é interrompida abruptamente, deixando uma dúvida angustiante no ar. Eles conseguiram escapar ou a criatura os alcançou? Desde esse episódio,
os relatos de fenômenos sobrenaturais na região só aumentaram. Em 2015, algo estranho foi avistado nos pântanos da Flórida. Uma figura imensa, coberta por pelos escuros, caminhava lentamente entre as árvores, sua silhueta projetando uma presença assustadora. Para alguns, tratava-se de um raro avistamento do lendário pé grande, enquanto outros acreditavam ser apenas um animal desconhecido. Apesar do ceticismo, a gravação e os depoimentos das testemunhas levantaram questionamentos. Será que realmente existe algo vivendo escondido nas profundezas sombrias dos pântanos? Na Louisiana, um fenômeno impressionante aconteceu quando um sumidouro gigantesco surgiu repentinamente em um pântano, engolindo uma floresta inteira diante dos olhos aterrorizados dos moradores. Equipes de resgate registraram o momento exato em que as árvores começaram a deslizar lentamente para dentro da água, desaparecendo em um enorme vórtice que parecia se expandir sem controle. A causa do colapso foi atribuída a uma caverna subterrânea de sal, que já apresentava sinais de instabilidade há semanas. O sumidouro atingiu um impressionante diâmetro de 25 acres, forçando a evacuação de centenas de famílias. O impacto visual do evento e a sensação de que a terra estava devorando tudo ao seu redor deixaram a comunidade em estado de choque. Lagos e pântanos podem esconder segredos perturbadores, e um explorador descobriu isso da pior maneira. Enquanto caminhava à beira da água, notou algo parcialmente soterrado sob uma pedra. Ao remover a rocha, ficou pasmo ao encontrar uma estrutura óssea que lembrava o corpo de uma sereia. No início, pensou que fosse apenas uma escultura ou um objeto perdido, mas ao tocá-lo, sentiu um arrepio gelado percorrer seu corpo. Assustado, lançou o esqueleto de volta ao lago e saiu rapidamente dali. Até hoje, a gravação do achado gera debates. Teria sido realmente a evidência da existência de sereias? O mistério continua sem solução. Se foi um acidente ou se alguém fez isso de propósito, nunca saberemos, mas algo acabou ficando preso sob o gelo. E as imagens são de arrepiar. A câmera deste homem capturou uma criatura saindo do pântano. O que mais se esconde nas sombras deste lugar? O que parecia ser apenas uma simples filmagem, agora nos deixa com mais perguntas do que respostas. Será que há mais segredos enterrados nas profundezas da floresta? Se você tem coragem de descobrir, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal, pois o mistério está apenas começando. E lembre-se, no escuro da natureza, o que você vê pode não ser tudo o que está lá. Fique atento, pois a verdade está sempre à espreita.